Então, voltando, galera, vamos agora analisar aqui uma questãozinha de prova. Dá uma olhada aí, vamos lá. Por ser gratuito, o sistema operacional Linux não pode ser utilizado para aplicações comerciais, enquanto o Windows não possui essa limitação. Então, você vai colocar aqui escancaradamente errado. E nós temos aí, gente, várias questões de prova que abordam isso, tá? Várias questões de prova que abordam isso. Olha só, olha só. Não há, você percebe ali, tanto na copyleft quanto na GPL, não há uma restrição pessoa física, pessoa jurídica. E aqui eu estou dando a dica para vocês. E aqui é uma dica que eu costumo chamar de guerra avisada. Imagine você que no local onde você está, eu aviso que daqui 20 minutos vai cair uma bomba e destruir completamente o local. Quem vai morrer aí? Você que está avisado, você vai morrer? Não vai. Você vai sair correndo aí, não vai? Voado. Cara, vai cair uma bomba aqui, eu vou embora. Então, guerra avisada não mata ninguém. Aqui é uma questão que não é para você errar. Você está assistindo nossas aulas aqui no Grão Online, não é para errar. Beleza, Jefferson, chega de falar isso aí, já enrolou demais, beleza, desculpa, foi mal. Gente, não há restrição do Linux, pessoa física, pessoa jurídica. Então tem várias questões de prova, várias questões de prova que falam, ó, o Linux não pode ser usado em servidores comerciais, porque ele é livre. O Linux não pode ser usado na padaria de seu Zé. Pode. Jefferson, mas o cara vai ganhar dinheiro com Linux. Não interessa, não tem problema. Tranquilo? Então vamos embora. Só dando uma dica, dando enfatizada, porque caem muitas questões. E aí aqui eu fiz uma compilaçãozinha para vocês dos principais softwares livres. Então, navegador, ou seja, browser, né? Mozilla Firefox, gerenciador de e-mails, o Mozilla Thunderbird, sistema operacional Linux e as suas distribuições, nós vamos estudar daqui a pouco, e como aplicativos o LibreOffice, tá? Lembrando que aqui eu coloquei o LibreOffice, mas nós temos também o BROffice, tá? Que é uma versão anterior do LibreOffice. Na verdade, ele mudou de nome, né? Ele chamava-se BROffice e passou a se chamar LibreOffice depois da versão 3.2.2, tá? Mas isso aí nós vamos analisar em outro módulo. Vamos embora, vamos continuar então nossa análise aqui. Questãozinha de prova. Os sistemas operacionais Linux, com suas interfaces gráficas cada vez mais estáveis e amigáveis para os usuários, utilizam, entre outros, a suíte de aplicativos para escritório Borland Office, Security Office, LibreOffice. Letra C de casa, né? Então, questãozinha bem fácil, se você tem um conhecimento, obviamente, né? Se você não tem, você olha para esse bando de nome e fala, caracas, para onde eu vou? Vamos embora. Então dá uma olhada nessa imagem aí, representa uma briga entre Linux e Windows, que na verdade, comercialmente ela não existe, mas para concurso nós temos que saber algumas coisas aí que envolvem esse embate. Bom, e a pergunta que vem, afinal de contas, o que é o Linux, né? Então você vai ficar com a pergunta, o que é o Linux? Você tem que estar com essa resposta na ponta da língua. É um sistema operacional livre, não esqueça disso, por favor. Então dá uma olhada aqui nessa imagem, eu gosto muito dessa imagem, que é o Linux trabalhando junto aí com o GPL, né? Que é o projeto GNU. Eu gosto até de repetir porque parece que os dois estão voando. O pessoal fica falando na sala que eu não tive infância. Mas é porque eu acho legal. Tá bom, galera, chega. Aí você já adiantou a videoaula que você falou, caramba, que cara chato. Bem, aí eu só quero que você saiba o seguinte, esse pinguim, eu vou puxar a setinha pro pinguim, ele tem um nome, tá? E o nome dele eu vou escrever aqui para vocês, ó. Tux, tá? Que é a junção de Torvalds, que é o nome, né, do Linus Torvalds, com Unix. Então, o nome dele, Tux, beleza? Por que você está falando o nome desse pinguim, Jefferson? Bom, já caiu em prova, que pareça, tá? Então, para que você saiba que se cair na sua, você não vai ser pego desavisado. Você assistiu nossas aulas aqui no Grão Online, tá por dentro, tá sabendo, beleza? Vamos embora? Então, vem comigo. Aí, aqui eu coloquei para vocês aqui algumas características do Linux e do Windows. Então, veja, algo que, na verdade, algumas coisas que você praticamente assim, tem que saber. Não é opção de, tem que saber, eu posso saber. Não, tem que saber, é obrigatório. Os dois são multiusuário, os dois são multitarefa preemptiva. Então são coisas que você tem que saber deles, tá ok? E o que o Linux e o Windows fazem na máquina? Aí eu posso falar para vocês o que qualquer sistema operacional tem que fazer na máquina. Ou seja, eles gerenciam a memória, gerenciam o processamento, gerenciam os arquivos, controlam os periféricos de entrada e saída de informação, tá ok? E criam uma plataforma comum entre os programas. O que é esse criar uma plataforma? Então nós vimos na aula de hardware e software que eu só vou instalar algum programa quando eu tenho o quê? Antes o sistema operacional, tá certo? Antes o sistema operacional. Então fica a dica para vocês aí. Vamos embora, galera. Vamos continuar a nossa análise aí, falando agora do kernel. Aí olha só, uma comparação que eu gosto de fazer. Olha que legal, olha só que legal. Vamos imaginar que o Windows e o Linux sejam carros, né? Então eu gosto muito de carro. Imagine, eu vou colocar dois carros populares aqui, tá? Só para não
não ficar parecendo que eu estou puxando sardinha para nenhum lado. O Linux eu vou colocar como um Celta e o Windows como um Palio. Então são carros de marcas diferentes, não é isso? Bem, mas eu vou perguntar para vocês, por menos que você entenda de carro, você sabe que todo carro tem o quê? Motor, né? Seja ele de 2 cilindros, 3 cilindros aí, vai toda a tecnologia, né? Que eu já não vou entender tanto, talvez você saiba muito mais que eu, mas isso não importa, o carro tem que ter motor. A gasolina, a álcool, a diesel, não importa, tem que ter um motor. Você concorda comigo? O Windows é um carro, o Linux é um carro, os dois têm motor. O kernel é como se fosse o motor do carro, tá certo? Então, se cair na prova que o Windows tem kernel, tem. Ah, Jefferson, o kernel do Windows é idêntico? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. E outra coisa, o Windows ele é um sistema operacional o quê? Fechado. O Linux é aberto. Isso significa que eu tenho acesso ao código-fonte do kernel do Linux, mas não tenho do Windows. O que eu estou falando para vocês é que os dois têm kernel. Tranquilo? Então vamos analisar e vamos saber o que é o kernel do sistema operacional. Ele é o núcleo, gente, do sistema operacional. Então, repara nessa imagem aqui, ó. O kernel está bem lá no meio, tá? O bonequinho está sentado ali representando o kernel do pinguim, né? Que nós já sabemos que é o Tux, conversando diretamente com o hardware da máquina. Então aí vem a descrição dele. O que é o kernel? Ele é o núcleo do sistema operacional, a parte mais complexa, como eu já falei anteriormente, tá ok? E ele conversa diretamente com o hardware. Então ele é responsável por gerenciar todos os processos da máquina, né? Tudo que entra e sai, tudo vai passar ali pelo kernel. Detalhe, o usuário não conversa diretamente com o kernel. Dá uma olhada na imagem aqui, ó. Você vai ver o usuário aí bem na parte inferior, né, da tela. Eu vou colocar uma setinha aqui embaixo. Você já deve ter visto, é um boneco carequinha, né? Então tá aí, ó. Tá? Esse bonequinho aí é o usuário. Não há interação, como eu disse, direta do usuário com o kernel, beleza? Vamos lá. Questãozinha de prova. Os sistemas Windows XP e Linux têm kernel comum. Olha a palavra. Primeiro que não é comum. E depois que os dois não são o quê? Abertos. Então você já vai colocar aí que o item está errado. Não é legal? Que pode ser facilmente customizado pelo usuário. Bom, quem é que pode ser customizado? Do Windows pode? Não, porque ele não é aberto. Do Linux pode? Pode, porque ele é aberto. Sacou? Vamos embora então, vem comigo. Agora o Shell. Shell você vai colocar aí que ele é um interpretador de comandos, tá ok? Então, o que o Shell faz? Ele interpreta comandos. Ele pode interagir, o usuário pode interagir diretamente com o Shell, Jefferson? Pode, como mostra essa imagem. Então você vai ver aqui, ó, em cima, tá ali, user, né, usuário, conversando com o Shell. Tá? Então você percebe na imagem a setinha vai e vem para o Shell. O Shell vai repassar esses comandos para o kernel. Então tá, já tem a seta, eu ia desenhar em cima, mas não precisa, já tem as setas aí. Então acompanha aí de cima para baixo, por favor. Ó. Usuário Shell, então eu vou digitar um comando lá no Shell. Do Shell vai interpretar esse comando, vai passar para o kernel vai interpretar aquele comando, que já foi, vai fazer o que foi requisitado pelo comando para acessar o hardware, né, fazer o que for necessário, devolver a resposta para o Shell. Então agora eu estou subindo, ó, estou subindo. Então veja, o usuário foi para o Shell para o kernel no hardware, voltou até chegar no usuário a resposta. Sendo que essa resposta poderia voltar ali do Shell para um aplicativo. Então, vou passar um resumo para vocês aqui, para que você entenda, né, esse esqueminha de seta aí pode ficar meio confusa a coisa. O usuário pode conversar diretamente com o Shell da máquina, tá certo? Ou com aplicativos. Por exemplo, nós vimos na aula de Windows que quando eu uso o Windows por padrão, ele é utilizado como um ambiente gráfico. Então eu vou clicar, né? Eu vou abrir pastinhas clicando nas pastas. Mas nós vimos lá também que eu posso usar o Shell do Windows, que é o prompt comando. Eu posso ir lá e digitar comandos e interagir, né? Interagir com o Windows através de comandos. Bem, vem comigo, vem comigo. Essa seria outra situação, onde eu vou clicar aqui, eu vou usar aplicativos. Esses aplicativos, quando eu clico lá, vão repassar comandos para o Shell. E aí vai ter toda aquela história de novo, só que vai voltar para o usuário. O Shell agora, nessa segunda situação aqui, não é transparente para o usuário. Então ele nem percebe que o Shell está sendo usado. Ele clica lá para abrir uma pastinha e aquele comando de abrir a pastinha vai ser passado para o Shell, kernel, hardware, kernel, Shell e volta para o aplicativo. Então o usuário não sabe o que está acontecendo. Tá certo? Então são as possibilidades de utilizar o Shell. Beleza? Lembrando que para o Linux, né, nós temos prompt comando Linux. Não, Jefferson, esse nome é para o Windows. Não. Esse não é um nome reservado do Windows. Então eu posso falar que o Shell, qualquer que seja do Windows, é um prompt comando do Windows? Sim. É um ambiente, eu vou digitar comandos. Tá ok? Então vem comigo.
Eu vou colocar para você no slide aí dois nomezinhos de shells para o Linux. Então, eu vou colocar aqui embaixo do nome shell. Ó. Um deles seria o Xterm. Tá? E o outro seria o Bash. Beleza? Então, esses nomes aí são nomezinhos de shell para o Linux. Então, não há que se falar em shell para o Windows aí, ok? Vamos embora. Originalmente, sistemas operacionais Windows e Linux possuíam primordialmente interfaces de modo texto, tais como o prompt de comando no Windows e o shell de comando no Linux. Para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional, por exemplo, para listar, então eu vou sublinhar aqui o que ele quer, ó. Para listar, o que ele quer fazer? Listar os arquivos de uma pasta utilizando o prompt de comando do Windows, deve-se utilizar o comando dir, então dir para o Windows. O comando equivalente, então equivalente a quem, galera? Equivalente ao dir, tá certo? Equivalente ao dir. No shell de comando do Linux é. Aí você vai falar, caramba, Jefferson, onde é que eu vou pegar esses comandos? Então eu vou marcar a resposta para você. Nesse caso aqui, nossa opção, letra A, ls, de list. Aí você vai receber, junto com essa videoaula, você vai receber aqui um arquivo, um PDF, tá, elaborado por mim, com os principais, não tem todos, mas os principais comandos do Linux. Então esse tipo de questão você vai resolver, vendo o material, você vai ver, tá aqui, Jefferson, está tudo explicado aqui. ls é para listar. Então eu quero saber lá o que tem dentro de um diretório, né? No Windows, numa situação normal, ou até mesmo no Linux, no ambiente gráfico, você clicaria na pasta, vai aparecer lá o conteúdo da pasta. No modo texto, eu vou digitar o comando e ele vai listar o que tem dentro da pasta. Outras pastas, subpastas, né? E arquivos. Tranquilo? Tranquilidade? Então vamos embora. Olha só, a imagem está escura aqui, mas você vai dar, vou dar um zoomzinho aí. Aqui você está vendo um prompt de comando lá do Linux. Então, uma estrutura por trás desse prompt de comando. Vamos analisá-la. Vem comigo. Olha só. Vamos falar aqui dos usuários e da separação de privilégios. Vamos fazer um paralelo de imediato aqui com o Windows, que você vai perceber na hora. Se você não assistiu ainda a aula de Windows, né, assista, porque é necessária essa sequência aí, tá ok? Vem comigo. Dá uma olhada aqui então, nós temos a seguinte estrutura, como você viu lá antes. Usuário, o nome da máquina e um símbolozinho que pode aparecer ali depois. Ó. O cifrão vai denotar que aquele usuário é um usuário normal. E o jogo da velha, vai denotar ali que aquele usuário é o root. E aí vamos começar aqui aquela distinção com Linux, com Windows, que né, eu falei para vocês, que é o seguinte. No Windows eu posso ter vários administradores, não posso? Pode. No Linux, que é chamado de root. O que eu posso fazer é passar privilégios do root para os usuários normais. Mas sempre vai existir apenas um administrador, que é o root, e acabou. Tá certo? Um administrador que é o root. E o que o root pode? Pode tudo. Ele tem totais privilégios sobre o sistema operacional. Ok? Então vamos analisar aqui. Dá uma olhada aqui no promptzinho de comando que eu coloquei para vocês. Olha só. Jefferson, @jeffnote, e aí tem um símbolo aí, ó. Aí você vai lembrar, se cair na prova, ele perguntar que tipo de usuário é o Jefferson, você vai saber que é um usuário normal. E agora se ele perguntar que tipo de usuário é o Jeff ali, né? Então o Jeff agora você sabe que é o root da máquina, tá ok? E como é que eu sei? Pelo símbolo que está sendo apresentado ali no promptzinho, tá ok? Então informações importantes para vocês. Lembrando que no Linux, portanto, eu só tenho um administrador. E aí lembrando também, aquela questão de segurança que nós já falamos lá no Windows. Aplica-se aqui. Regras de segurança para utilizar o Linux. Utilizá-lo sempre possível como usuário normal. Por quê? Porque eu tenho menos privilégios, menos danos que eu posso causar ao sistema ou uma ameaça que infecte a máquina. Tranquilo? Então vamos embora. Principais interfaces gráficas para o Linux. Então você vai anotar aí para mim KDE, que é essa aqui, e vai anotar aí também GNOME, tá ok? Que é essa aqui, ó. Então vou voltar aqui só para que você veja que foi rápido. Além dessas, você pode colocar aí, vamos tentar escrever aqui um pouco mais, ó. Você vai colocar, além dessas aí, você vai colocar aí o Black Box e Window. Vou tentar terminar esse N aqui, ficou pior do que antes. Tá? Window Maker. A letra é feia mesmo, galera. Não é culpa da caneta não, porque a letra é feia, tá? Black Box e Window Maker.
São outras duas interfaces gráficas. Agora, KDE e GNOME são as mais importantes, tá ok? Dá uma olhada na questãozinha de prova aí, ó. KDE e GNOME são exemplos de gerenciadores desktop. Então, gerenciador desktop é uma interface gráfica. Utilizados no Linux, que permitem ao usuário interagir, olha só, primordialmente, então essa palavra aqui que vai definir nossa questão, com o sistema operacional por linhas de comando no shell. Então você vai colocar que o item está errado. Por quê? Pense você, né? Hoje o brasileiro está adquirindo aí o costume de comprar carro com câmbio automático. Há uma resistência ainda, né? Que as pessoas gostam de trocar marcha e tal, mas o dia a dia no trânsito, enfim, vamos também ficar elaborando sobre carro. Mas se eu compro um carro com câmbio automático, eu quero ficar essencialmente, ou primordialmente, como ele disse, trocando marchas? Não. Embora alguns carros com câmbio automático me deem essa opção. Eu posso passar para o modo ali manual e eu trocar as marchas. Mas, gente, se eu comprei um carro com câmbio automático, eu quero que o carro, né, primordialmente, que ele faça isso. Pode ser que uma situação ou outra eu queira fazer. Então, vejam, se eu estou usando um gerenciador desktop, primordialmente, eu quero que o sistema operacional seja utilizado no modo gráfico. É óbvio que eu posso querer ir lá para o modo, né, de texto e digitar alguma coisa. Tranquilo? Então, por isso que o item está errado. Vamos embora. Uma das desvantagens do Linux, então, desvantagem, uma coisa negativa, né? Uma das desvantagens, desvantagem do Linux em relação ao Windows é a indisponibilidade de interface gráfica ao usuário. Quer dizer, não tem. E tem errado. Nós acabamos de ver que tem. E tem várias. Tá? Podem ser instaladas e customizadas de acordo com a necessidade do usuário. Diretório raiz. Então, nós já falamos lá na aula de Windows. Vou descer aqui para você que o diretório raiz do Windows é o C+. Repara que o caminho para chegar a uma pasta é C+, barra, só que a barrinha aqui, né, é deitada aí da esquerda para a direita. No Linux, todos os arquivos, diretórios do Linux estão dentro da barra, que é essa barra aqui, ó. E aí, você vai perceber que a estrutura de diretórios do Linux ela é bem mais complexa do que a estrutura de diretórios do Windows. Jefferson, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber a estrutura de diretórios do Linux? Tem. Dá uma olhada na imagem aí, ó. Você pode tanto parar nessa imagem, se você quiser, tá? Como você pode, no material que você vai receber, tem lá também a estrutura de diretórios. O que eu vou fazer para você? Nós vamos cortar para a imagem já já, e eu vou marcar para vocês aqui os principais diretórios do Linux. Em alguns eu vou colocar 2 risquinhos. O que eu colocar 2 risquinhos é que mais cai. Agora, os que eu não colocar risco, também não quer dizer que você não precisa saber. Só estou dando um direcionamento para facilitar seu estudo, ok? Então vamos para a imagem, vamos dar uma riscada aí, vamos lá. Então barra, obviamente, cai muito, porque é o diretório raiz. Barra bin, eu vou marcar aqui, cai muito. Barra boot, cai demais. Dev, cai bastante. Etc, que cai muito. Home, cai demais. Lib, cai, tá? Vamos pular aqui, vamos para o root, cai, usbin e o var também, mais ou menos, né? Deixa eu voltar aqui, o var está em cima da setinha, beleza. Então tá aí, tá? Então lembrando que eu disse para vocês, aqueles que eu não marquei, não quer dizer que você vai deixar de lado completamente. Agora, óbvio, aqueles que eu marquei, é que você vai dar mais atenção. Tranquilo? Tá? Acho que tá safo, né? Vamos embora. Olha só a questãozinha de prova aqui, ó. Com relação à estrutura de diretórios dos sistemas operacionais Linux, associe os diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita. Então nós temos aqui os diretórios. Vamos ver aqui. Arquivos dos usuários do sistema. Então, quem é que contém os arquivos dos usuários? Bom, gente, surgiu a dúvida, você volta o vídeo. Você vai ver lá que estão no /home. Então aqui 3, né, vai fazer associação com O. Arquivos de configuração do sistema. Então esses aqui estão no etc. Arquivos de dispositivos, então estão no dev, né, de device. Arquivos dispositivos do sistema, Q. E SBIN, binários essenciais do sistema. Então ficou uma letra ali que vai ficar sobrando, né? Ele colocou ali para ver se pega alguém. Então vamos ver 1Q, 2P, 3O e 4R. Nós vamos marcar aqui nossa letra C. E, gente, eu vou dar a dica para vocês, né? A pausa aqui só para água rapidinho. Foi. Vou dar a dica para vocês. Assim como essa, todas as bancas cobram a estrutura de diretórios do Linux. E muito. Tem Linux no seu edital, estuda a estrutura de diretórios, tá? Então, estou dando a dica para você para que você garanta aquele ponto ou aqueles pontos, né?
essenciais na prova, beleza? Vamos embora. No Linux, o diretório raiz, então vejam que a banca é outra, a prova é outra, o tempo é outro. O diretório raiz que é representado pela barra, então já posso parar. É essa barra? Por quê? Porque essa banca aí já cobrou outra barra como se fosse a barra do Linux, não era. E o diretório representado por barra dev servem para duas funções primordiais ao funcionamento do ambiente. O primeiro é onde fica localizada a estrutura de diretórios e subdiretórios do sistema. Beleza, está falando do diretório raiz, né? O segundo é onde ficam os arquivos e dispositivos de hardware do computador em que o Linux está instalado. Então, dev de device, como nós vimos antes, item correto. Então, veja só, sem conhecer a estrutura de diretórios do Linux, você não resolve essa questão, tá? E não há sucesso na sua prova. Tranquilo? Então, vamos embora. Na árvore de diretórios do Linux, o /lib contém os programas necessários à inicialização do sistema. Mentira! Você vai ver que esses aí estão na /boot, tá ok? Então o item já está errado. /lib não, que seria /boot. E o /home contém os arquivos diretórios dos usuários. Beleza, /home tranquilo, mas como ele colocou a informação errada lá, então o item errado. Gerenciador de arquivos no Linux. Então no Windows, está aqui a imagem mostrando para vocês, aí nós temos o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, né, nativo do Windows, padrão dele. No Linux nós vamos ter aí o Conqueror, tá ok? Vou mostrar para vocês, aí desceu. E aqui em cima eu vou colocar outro nome para você, ó. Então tem o Conqueror e o Nautilus, tá ok? Nautilus. Beleza? Não é um acento não, era para ser só um pontinho aí, galera. Nautilus. Ok? Bom, vamos falar agora aqui sobre o sistema de privilégios, né, que é aplicado a pastas e arquivos no Linux. Então, primeira coisa, você vai pegar aí, nós temos 3 letrinhas para representar o sistema de privilégios do Linux, tá ok? Vamos dar uma olhada? Então acompanha com carinho aí, com amor. Vamos embora. Essas letras aí são R, W e X. Então tem aí R para ler, que você já percebeu que vem do inglês, né? Read. Ler. Gente, o sinônimo de ler seria ver aqui, tá? Ler ou ver o conteúdo. W, que é escrever, seria modificar, gravar. E executar, o sinônimo seria abrir. Então fique atento aí que se cair algo, né, parecido na prova, não precisa ser exatamente R, ler. Não, pode ser ver, tá ok? Ou outro sinônimo que caiba, obviamente. Então vou passar para você. E, por último, o hífen, que quer dizer que eu não tenho nenhuma permissão, tá? Não tenho nenhuma permissão. Aí você vai perceber o seguinte, é uma lógica para utilizar essas permissões. Eu tenho 3 tipos de usuário, né, onde eu posso aplicar essas permissões em uma pasta ou em um arquivo no Linux, que é quem cria o arquivo ou cria a pasta, é o dono, que nós chamamos aqui simplesmente de usuário, tá? Usuário. Eu posso criar um grupo para acessar aquela pasta ou aquele arquivo. E quem não é o dono, quem não faz parte do grupo, automaticamente são quem? Os outros. Então vejam, vai criar uma sigla aí para que você decore. UGO. Usuário, grupo e outros. Vamos analisar? Então vem comigo. Dá uma olhada aí. Ah, antes que eu esqueça, ainda bem que está no slide, né? Cada letrinha dessa tem uma associação numérica e há uma lógica binária por trás disso. Mas nós não vamos estudar aqui a conversão de sistema binário para decimal, não há necessidade. Há necessidade que você saiba que o R vale 4, o W vai valer metade. Isso é uma dica que eu estou dando. W vale metade do R, que é 2. E o X vale metade do W, que é 1. E sem nada, o hífen é 0. Então vem comigo. Tá ali, ó. R4, W2, X1 e o hífen nada. Bem, vem comigo. Dá uma olhada aí. Eu coloquei aqui umas permissões e elas são separadas de 3 em 3. Jefferson, por que essas permissões? Há uma ordem. Sempre o usuário tem mais permissões do que o grupo, que tem mais permissões que os outros? Não. E aí eu costumo usar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu moro de aluguel, certo? Vamos supor que eu moro de aluguel. Lógico, se eu moro de aluguel, eu não sou dono, proprietário da casa. Eu loquei aquela casa. Mas o dono pode entrar lá a qualquer momento? Não pode. Ele perdeu algumas permissões, não perdeu? Então, pode ter situações, só para exemplificar, meio esdrúxulo, mas só para exemplificar, que pode ter situações em que o grupo tenha mais permissões que o dono e mais permissões que os outros e vice-versa. Os outros mais permissões que o dono. Então não crie isso como uma regra, tá ok? Não crie como uma regra, porque não vai ser cobrado assim na prova. Vamos lá. Então você vai perceber que foram dadas permissões para o dono RWX, para o grupo RNADAX. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, pode ficar no slide aí, que as letras sempre vêm nessa ordem. Qual é a ordem, Jefferson? RWX, RWX. Espera aí,
Mas o grupo aqui, Gerson, por exemplo, não tem o W. Opa, então você já percebeu que se não tem o W, não vou nem sublinhar aí para não ficar muito riscado. Não tem o W, vai o que no lugar? O hífen. Para os outros, eles têm qual permissão? Só o R. Eles não têm o W nem o X. Então, se eles não têm W nem X, tem que ter o hífen no lugar, para representar que não tem aquela permissão. E para que eu saiba que naquela posição deveria ter o W e tem um hífen, é porque ele não tem a permissão de modificar o arquivo. Tá certo? Então vamos analisar aí, vamos continuar nossa análise aqui. Olha só. Para o arquivo agora, né? Então antes, só voltando aqui a imagem, ó, eu estava analisando as permissões para a pasta. Agora para o arquivo. Peraí, Jéssica, mas para o arquivo todo mundo tem praticamente todas as permissões. Aí entra um detalhe que eu queria falar para vocês. Por exemplo, os outros aqui, você vai perceber ali que os outros têm todas as permissões sobre o arquivo. Mas esse arquivo está gravado naquela pasta. E naquela pasta eles tinham a permissão apenas de ver. Ou seja, a permissão de modificar o arquivo, de abrir o arquivo, não vai servir para nada. Imaginem que você tem aí uma pasta, né? Que você possa ver o conteúdo apenas. Se eu posso ver, eu posso ir lá e modificar o arquivo? Não posso. Ou seja, às vezes uma permissão vai estar atrelada a outra. Mas essa análise vai ser necessária na prova, Gerson? Olha, na maioria das vezes não vai ser necessária. Vai ser necessário que você saiba o que é cada uma das permissões, né, e a associação numérica a elas. Tá? Isso vai ser necessário. Então vem comigo. Aí nós temos que saber o seguinte, que quando eu tenho um hífen na frente, vejam que esse hífen não faz parte das permissões. Você está vendo ali, ó, RW nada, R nada nada e R nada nada. Então tem a permissão ali do dono, grupo e demais. Esse hífen que está aqui, ó, já está mostrando para você. Está mostrando que essas permissões são de um arquivo qualquer. E quando eu tenho um D na frente, isso significa que as permissões são de um diretório. Então vamos lá para o exemplo prático. Dá uma olhada aí. Olha só. Cef aqui, eu vou sublinhar para você. Ó. Eu listei o comando ls, que nós falamos anteriormente. Eu listei as permissões de Cef. O que é Cef? Olha o D aqui na frente. Cef é um diretório. Aí tem as permissões, ó, RWX, eu vou separar para vocês aqui, ó. São as permissões do usuário, né, do dono, R nada X do grupo e nada, nada, nada dos outros. Tá ok? Então aquele D é só para designar que aquilo é um diretório. Dá uma olhada aí, fica aí. Olha só, desceu. Agora eu estou listando as permissões aqui do soneto de fidelidade docx. Então o soneto de fidelidade docx é um diretório? Não. Não, porque aqui na frente está aparecendo o quê? Um hífen. Então, RWX do dono, RWX do grupo e RWX dos outros. Legal? Vamos para uma questãozinha, dá uma olhada aí. No sistema operacional Linux, o comando chmod, então esse comando você vai ver lá no seu material, que ele é para trocar as permissões. Então as novas permissões são essas aqui, ó, que eu digitei, 711 myprog. Myprog é o nome do arquivo aí, tá? Confere todas as permissões ao proprietário do arquivo e limita a permissão dos demais usuários somente para execução. Vai falar, caramba, Jefferson, como é que eu vou chegar a essa conclusão? Então vamos olhar aqui o comando. Ó. Lembrando que agora eu tenho as permissões transformadas em números. Então nós já vimos lá, R vale 4, W vale 2 e X vale 1. Então eu tenho primeiro as permissões do usuário, depois do grupo e depois dos outros. Então vamos analisar aí. Ó. 7, para que eu tenha a permissão 7, eu tenho que ter R que vale 4, eu tenho que ter W que vale 2 e eu tenho que ter o X que vale 1. Então soma. 4, 2, 6, com mais 1, 7. Para ter 1, eu não tenho R, né? Então no lugar do R vai o hífen. Eu não tenho W, então vai outro hífen. E eu tenho X, que vale 1. A mesma coisa aqui, eu não tenho R, não tenho W e eu tenho X. Veja o que ele disse na questão, vamos dar uma olhada aí. Quando eu dou esse comando, confere todas as permissões ao proprietário do arquivo e limita a permissão dos demais. Quem são os demais? O grupo e os outros. Somente para execução. Então, somente para execução. Beleza. O usuário pode tudo, item correto. Legal? Vamos para outra questão. Por meio do comando chmod 664, arquivo.txt, permite que o arquivo.txt seja lido e gravado por todos os usuários do sistema. Então, vamos ver se isso é verdade. Lembrando, primeiras permissões do usuário, depois do grupo e depois dos outros. Galera, para que eu tenha a permissão número 6, eu tenho R? Tem. Tem o W? Tenho. Então, 4, 2, 6. Tem o X? Não, porque senão seria 7. Tem aqui R, W e não tem o X. E ali eu só tenho o R, não tenho o W e não tenho o X. Tá ok? Então, só tem 4, o R vale 4, só tem R. Aí olha o que ele diz na questão. Permite que o arquivo seja lido e gravado. Qual é a permissão de ler, galera?
R. Qual é a permissão de gravar? W. Ele pode ser lido e gravado por todos. Bom, o usuário pode ler e gravar? Pode. O grupo pode ler e gravar? Pode. Os outros podem apenas ler, não podem gravar. Então o item está errado. Não é lindo? Bom, vamos falar agora aqui do painel de controle do Linux. Então dá uma olhada aí. Primeiro o painel de controle do Windows, tá? Esse aqui. E aí no Linux você vai colocar aí que o principal painel de controle dele é o KDE Control Center. Então nós temos opções equivalentes ao painel de controle do Windows, tá certo? E aí nós fechamos aqui esse módulo, né? E voltamos já já. Falei módulo, mas é bloco, mas não tem problema não, nós voltamos já já. Valeu, galera!